Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, você que nos ouve através do YouTube, se cadastre neste canal, porque é muito interessante que você assista a este vídeo todo, né? Para que o próprio YouTube divulgue o nosso canal. Então, você que não é inscrito, se inscreva também neste canal para que mais pessoas possam ser atingidas com o Evangelho. Amém? O Evangelho de hoje está em Lucas 9, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai ali. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacode a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorreram os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Irmãos, irmãs, o missionário, o servo de Deus, né? Ele deve sempre optar por uma vida simples, uma vida de pobreza, abandonando sempre as ambições, entregando o seu corpo, a sua alma ao serviço de Deus, sem se preocupar com a sua subsistência e confiando plenamente na providência de Deus. Foi assim que Jesus disse: não leveis nada para o caminho. Pois a missão do enviado de Deus, meu irmão, minha irmã, deve ser custeada por todos os fiéis, sem a intenção de enriquecimento. Caso isso aconteça, caso um missionário comece a acumular riquezas para si, a missão perde o seu sentido. O missionário perde o sentido, né, de levar aos irmãos, ao mundo, a mensagem da salvação. A evangelização deve acontecer por meios pobres, sem medo do que poderá vir. A nossa única e verdadeira segurança é Jesus. É o poder de Deus atuando 24 horas sobre nós, nos iluminando, nos protegendo de todos os inimigos, de todas as adversidades dessa vida terrena. O padre faz opção pela pobreza. Ele deve ter tão somente o necessário para efetuar com sucesso o seu trabalho. Ter um carro não é um luxo, mas sim uma necessidade de locomoção. O carro, assim como um computador, são ferramentas de trabalho absolutamente necessárias ao desempenho da missão de um padre. O que não é correto é o acúmulo de bens materiais, o acúmulo de dinheiro, ao qual foi arrecadado dos pobres fiéis. Jesus, ao enviar os 12 discípulos, os alertou da possibilidade da rejeição do anúncio da Boa Nova. O gesto de sacudir, meus irmãos, minhas irmãs, a poeira das sandálias ao sair da cidade que os rejeitariam, representa hoje a atitude do catequista, do padre, da freira, do pregador, do servo,
de entregar para Deus qualquer ofensa sofrida durante uma visita a um doente no hospital, durante uma palestra, uma celebração ou qualquer manifestação de repúdio à pessoa ou ao trabalho missionário que nos é escolhido por Jesus, estejamos realizando no meio do povo. E ao enviar os 12 discípulos para a missão do anúncio da Boa Nova, Jesus estava iniciando o seu preparo, o preparo deles para expandir a igreja viva no mundo. E o que foi espetacularmente concretizado por Paulo, Pedro e outros bravos e corajosos apóstolos da igreja. Jesus sabia muito bem, meu irmão, minha irmã, da necessidade de preparar alguém. Ao caso, os 12, para substituí-los, para dar continuidade ao trabalho iniciado por ele. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, a tarefa da evangelização teve início com Deus e os homens. Este processo continua até nos dias de hoje e continuará até quando existir o mundo, pois o próprio Jesus foi quem prometeu: estarei convosco até o fim do mundo, até os fins dos tempos. E é esta a primeira condição para ser o enviado por Jesus para anunciar o Evangelho: ter confiança na proteção divina. Jamais, irmãos e irmãs, o missionário, o servo de Deus, deve se proteger com as ameaças, com os comandos, com os pelotões ostensivos de segurança ou pelo poder econômico, ou ainda eliminando os seus adversários. Se isso acontece, tem coisa errada. Se vemos isso pelos noticiários, uma coisa é certa: isso é sinal de que não se trata de enviados de Deus, muito menos de ungidos. Irmãos, irmãs, nós somos os continuadores desse trabalho iniciado por nosso Senhor Jesus. Uns são chamados para ação maior, que é o caso dos catequistas, dos padres, dos bispos, enquanto os outros são chamados para uma ação menos forte, como é o caso do chefe da família ou da esposa, que se dedicam aos trabalhos da sua paróquia ou simplesmente dando o seu testemunho de cristão autêntico. Irmãos e irmãs, está na hora de perguntarmos: qual é a minha missão na caminhada da igreja? Para que eu fui chamado ou fui chamada? Eu já ouvi o chamado de Deus? Eu estou seguindo o seu chamado? O que eu estou esperando ainda para me decidir? Quais são as minhas desculpas para não seguir Jesus? Vivo preocupado com a minha sobrevivência ou com a salvação de todos nós? A minha salvação e a salvação do mundo, começando pelos seus familiares. Pelo menos tenho rezado pela conversão dos meus parentes e amigos? Isso é bom, é necessário, porém não basta. Pois com certeza Deus preparou para você uma missão maior. Como descobri-la? Reza muito e pergunta a Deus: Senhor meu Deus, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Então esse evangelho de hoje, irmãos e irmãs, é para mim, é para você que está nos ouvindo. Essa é a nossa missão. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: a igreja é toda igual. Não é toda igual, não. Não é igual. Todas as religiões são iguais. Você já ouviu isso? Não estou aqui diminuindo de maneira nenhuma as outras igrejas.
mas não é. A Igreja Católica tem os sacramentos, as outras não têm. A Igreja Católica tem o sacramento da unção dos enfermos, as outras não têm. A Igreja Católica batiza quando criança, as outras batizam quando adulto. A Igreja Católica tem a missa todos os domingos, as outras não têm. A Igreja Católica tem o Santíssimo, aquela luzinha que você vê lá no fundo da igreja, as outras não têm. A Igreja Católica tem os padres que têm o poder dado por Jesus, só você vê lá em João, aonde Jesus disse: a quem perdoar será perdoado. As outras não têm. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não estou aqui diminuindo em nada as outras denominações, mas não são, todas as igrejas não são a mesma coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja